gente que teve uma palavra empenhada por Deus, confirmação de Deus, mas com o passar do tempo, começam a ser guiados pelos seus próprios sentimentos, pelos seus próprios olhos. O desejo da fama, o desejo do poder, o desejo de ficar maquinando por trás, para ver como é que vai prosperar, meu irmão. Se Deus chamou você, você não tem que maquinar nada. Se Deus chamou você, você não tem que ficar pensando em fama, nem em poder, nem fica ali esperando a hora. Ai meu Deus, será que o homem vai me ver? Será que eu vou ser promovido? Será que eu vou ser chamado? Ei, você é guiado por Deus. Quem chamou você foi Deus. Quem vocacionou você foi Deus. E se você estiver na direção de Deus, Deus vai fazer na tua vida o que Ele quer, na hora que Ele quer, e quando Ele bem entender, e ninguém tem nada a ver com isso. Portanto, descansa você no seu chamado de Deus, meu irmão. Sansão comprometeu o seu chamado por causa dos seus sentimentos. Deixou que os seus sentimentos, permitiu que os seus olhos comprometessem o seu chamado. O fracasso, a queda, não acontece do dia para a noite, é escadinha do fracasso. E isso acontece de uma forma muito sutil, né? A grande questão aqui, eu sempre costumo dizer o seguinte, é que essa questão de sentimento, todos os dias eu acho que um líder tem que chegar em casa e perguntar: hoje, quem reinou quem? Eu fui guiado pelos meus sentimentos, ou eu guiei os meus sentimentos? Quem reinou quem? Quem mandou quem hoje? Eu fui guiado pelos meus olhos, hoje o Senhor guiou os meus olhos. Eu fui guiado pelos meus sentimentos, ou o Senhor guiou os meus sentimentos? Porque quando eu sou guiado pelos meus sentimentos, eu começo a comprometer o chamado de Deus na minha vida. Se sou guiado pelos meus olhos, eu começo a comprometer o que de melhor Deus tem para a minha vida. Eu gostaria que você ministrasse uma palavra ao seu companheiro. Diga a ele, mas diga isso com muita fé. Diga: meu irmão, não deixe os sentimentos guiar você. Controle você os seus sentimentos. Diga isso. Não deixe os sentimentos guiar você. Eles são enganosos. Eles são traiçoeiros. Por isso que diz a Bíblia que o coração é enganoso. Cuidado com os seus sentimentos. Meu irmão, meu filho me perguntou: pai, como é que eu sei que determinado sentimento é de Deus? Diz: coloca no altar. Se for da carne, vai queimar. Se for bisteca, vai queimar. Mas se for de Deus, meu irmão, vai brilhar como ouro, vai crescer a cada dia. Mas coloca no altar. Não tome nenhuma decisão sem antes colocar os teus sonhos e os teus sentimentos no altar. É ali no altar que se define tudo. Se o sentimento é carne, é palha, queima. É madeira, queima. É feno, queima. Mas se é ouro, meu irmão, se é a vontade de Deus para a tua vida, vai crescer, vai se agigantar, e ninguém vai barrar o que Deus tem para a tua vida. Louvado seja Deus. Estou sentindo a presença do Senhor aqui nessa manhã. Nem sempre é fácil. Não é fácil, às vezes você tem que abrir mão de coisas que você gosta. Não é fácil. Quando a gente fala de sentimentos, quando a gente fala de desejo, é ter uma disposição para abrir mão até mesmo daquilo que a gente gosta. Pense que é fácil. Às vezes eu fico uma semana, 2 longe de casa. Eu amo minha família, eu amo minha esposa, eu amo meus 2 filhos. Mas Deus me deu uma palavra, eu não posso parar. E se eu abrir mão disso, eu não posso colocar os meus sentimentos acima da vontade de Deus.
Eu não posso colocar meus sentimentos acima do querer de Deus. A vontade de Deus da nossa vida deve permanecer em qualquer tempo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Na escadinha do fracasso, na vida de Sansão especialmente, tudo começou por aqui. Um homem guiado pelos seus sentimentos, um homem guiado por sua própria vontade, pelos seus próprios olhos. Mas a escadinha não encerra aqui. O segundo passo é tão perigoso quanto o primeiro. A Bíblia diz que ele foi chamado a atenção pelos seus pais. Cobertura espiritual. Eu tenho falado muito nesses dias, estou escrevendo uma matéria sobre cobertura e autoridade espiritual. No Brasil hoje, é uma vergonha o que está acontecendo. As pessoas começam a caminhar, Deus começa a abençoar, e não leva muito tempo, as pessoas saem debaixo da cobertura espiritual. Nós estivemos ministrando ontem, no campo do pastor Josué, onde Deus nos deu uma palavra, no capítulo 38 de Gênesis, quando Judá saiu de entre os seus irmãos. Vocês vão perceber que Judá, Deus tinha um plano na vida dele, mas de repente no capítulo 38 diz a Bíblia assim: nesse tempo Judá saiu dentro da sua casa e de entre os seus irmãos, e dali para frente começou uma queda sem precedentes. Um dos objetivos de Satanás é tirar-nos debaixo da cobertura espiritual. Se você pensa que estar fora da cobertura não traz fracasso, meu irmão, é um suicídio espiritual viver sem cobertura espiritual. Em alguns estados do Brasil a gente tem ouvido isso: não, eu não preciso não, eu não preciso ficar ouvindo o conselho do pastor, eu não preciso vir para a reunião para ficar aprendendo isso não, porque eu vou ali, eu pego uma senha número 56, eu já marquei uma entrevista com o profeta do bairro, e o profeta do bairro fala para mim o que eu tenho e o que eu não tenho que fazer. Tem gente por esse Brasil afora que está pegando senha para ter entrevista com o irmão, que começa a ter revelação. Então ela tem gente para segunda-feira, tem gente para terça, tem gente para quarta, mas essas pessoas frequentemente não querem viver debaixo de cobertura espiritual, e essas pessoas frequentemente são as que mais dão problema, são as que mais caem no meio do caminho, são as que menos prosperam, querem saber de rancho de profeta, querem saber de revelação, e nunca querem saber de estar debaixo de ensino pastoral, nunca querem saber de clínica pastoral, nunca querem saber de aconselhamento pastoral, nunca querem saber de ética cristã. Fala de ensino, não querem saber, fala de doutrina cristã, não querem saber. Meu irmão, não deixa o diabo tirar você debaixo da cobertura espiritual. Se você for chamado para ser um obreiro de Deus, você tem que viver debaixo de cobertura. Sabe por quê? Preste atenção, olha aí. E quando eu falar isso, depois você vai dar um glória a Deus para sacrifício treinado. Escute bem o que eu vou dizer. Se Sansão tivesse se submetido à cobertura espiritual do seu pai, quando o seu pai lhe chamou a atenção, ele sabe o que ele devia ter feito? É verdade, pai, é verdade, eu nasci, eu sou nazireu, o que tenho eu que me envolver com um jugo desigual? Ele devia retroceder, porque a cobertura espiritual existe na tua vida, sabe por quê? Para te chamar a atenção, para te pôr no prumo, para te orientar, para te levantar, para te tirar. De forma negativa. Cobertura espiritual existe na tua vida para te promover, meu irmão. Não é para te abater, é para te promover. Fora da cobertura espiritual não há promoção, só há queda. Judá entrou em queda quando saiu debaixo da cobertura espiritual. Ló saiu debaixo da cobertura espiritual de Abrão, foi para o pecado. Sansão saiu debaixo da cobertura espiritual dos seus pais, foi para o buraco. Meu irmão, quer ser promovido, quer ser usado por Deus, esteja debaixo da cobertura espiritual. Esteja debaixo da cobertura espiritual. Amém, meu irmão? Diga comigo assim: Senhor Jesus, aconteça o que acontecer, em tempo e fora de tempo, eu em tempo algum sairei debaixo da cobertura pastoral. Uma geração guiada por sentimentos, uma geração que não obedece à autoridade espiritual, uma geração que não quer ouvir conselhos,
porque os pais de Sansão deram conselho a ele. Uma geração que não quer saber de conselho, que é dono do seu nariz, que diz, encara o pastor e diz: Deus fala comigo e eu sei o que é certo. Meu irmão, se você está debaixo de cobertura espiritual, você deixa de ter razão, você tem que parar para ouvir, porque Deus tem algo para você nessa cobertura espiritual. Será que você está entendendo o que eu estou dizendo para você nesta manhã? Se você está entendendo, jogue as duas mãos para cima e dê glórias a Deus nessa manhã. Deixa eu dizer mais uma coisa. Se acontecer alguma coisa enquanto você estiver debaixo de cobertura, meu irmão, Satanás não terá domínio sobre você. Deus pode chegar para o diabo e dizer assim: ele errou, e Deus vai dizer: ele errou, mas quem vai acertar a conta com ele sou eu. Você não tem nada a ver com isso, porque ele está debaixo da cobertura espiritual. Dê glórias a Deus, meu irmão. Agora, se você sai debaixo da cobertura, se você sai debaixo da cobertura, abre uma porta de acesso para demônio, e Deus perde a autoridade de interceder por tua vida. Isso a gente vê na vida de Judá no capítulo 38 de Gênesis. Ele haviam criado uma situação dentro de casa, venderam José, mentiram a história lá, disseram para Jacó que José tinha sido morto por uma grande fera, era uma mentira, era um drama, criaram um cenário, mas enquanto ele estava debaixo da cobertura do seu pai e entre os seus irmãos, ainda tinha jeito. Quando ele sai no capítulo 38, diz assim: e nesse tempo Judá saiu. Vocês vão ver no capítulo 38 que ele começa a se envolver na prostituição, na mentira, e vai se afundando, e até os filhos que ele foi gerando, Deus diz que se envolveram na prostituição. Um outro Deus matou, se envolveu com a sua nora, perdeu o cordão, perdeu o anel, perdeu o cajado, porque quando você sai da cobertura espiritual, meu irmão, o diabo vai lá e rouba de você o que melhor tem na tua vida, que é a tua identidade espiritual, que é o cordão do relacionamento, é o seu cajado de autoridade. Se você está debaixo da cobertura espiritual, você não perde o anel, você não perde o cordão e você não perde o cajado. Se você está debaixo da autoridade espiritual, o diabo não tem como roubar de você o anel, o diabo não tem como roubar de você o cordão do relacionamento e não tem como roubar de você o cajado. Amém, meu irmão? Diga para o seu irmão, aperta a mão dele bem forte e diga assim: cuide desses 3 segredos: a tua identidade, o teu cordão de relacionamento e a tua autoridade. Diga isso: a identidade, o teu anel, o cordão, o relacionamento e o cajado, a tua autoridade. Não deixa Satanás roubar. Diga: não deixa, não deixa, não deixa. Estou terminando. Terceira coisa que a gente percebe na vida de Sansão é essa escadinha. Uma geração guiada pelos seus sentimentos, uma geração que não quer viver debaixo de cobertura espiritual, uma geração que não quer ouvir conselhos, uma geração que facilmente quebra princípios. Deus havia dado princípios para que Sansão cumprisse. Ele não podia cortar o cabelo porque era nazireu, ele não podia beber bebida forte porque era nazireu, e ele não podia tocar em morte porque era nazireu. Quando você sai da direção de Deus, você não dá mais importância para os princípios de Deus. Até os pais de Sansão envolveu numa mentira, ele tocou no leão morto e ainda foi oferecer mel para os seus pais, e a Bíblia diz que ele não podia tocar em morte. Quando você sai debaixo da cobertura, quando você perde a visão de Deus, quando você é guiado pelos seus próprios sentimentos, você não se dá conta que você está passando por cima dos princípios da palavra. Quando você é chamado por Deus, você assinou uma aliança com Deus para obedecer determinados princípios. Princípios que não vai servir para o João lá fora, mas são princípios que Deus deu para você. Você tem um chamado específico, você tem uma vocação específica, logo você tem princípios específicos para cumprir diante do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Deixa eu correr aqui para terminar. Por último, e aqui que eu quero agora encerrar, que é uma das coisas que tem sido assim muito forte no meu tempo agora, falando muito sobre isso. A geração Sansão é uma geração que quer ser usada por Deus, não tenho dúvida disso. E a gente vê muito presente isso hoje, né? Os homens querem ser usados por Deus, e até brigam por isso. Mas a geração Sansão, pastores, como o pastor disse para mim, ele falou assim: rapaz, você quebrou as pernas de Sansão, né? Falei: olha aqui, ó, eu não quero saber de Sansão, não.
Sansão, para mim, tem muita qualidade boa, mas não quero esse tipo de obreiro nem perto, não. Não quero não. Porque a geração Sansão é uma geração que quer ficar carregando, fazendo proeza, carregando a porta de casa nas costas, mas é uma geração que não tem caráter. Eu não quero saber dessa geração. É uma geração que não dá para confiar, uma geração de obreiro traidor. Eu não quero saber dessa geração. A geração de Sansão, meu irmão, é uma geração que vive de aparência. Uma geração de Sansão é aquela geração que quer carregar a porta de casa nas costas, quer fazer proeza, quer pegar uma queixada de jumento e matar 1000, mas não obedece a palavra, não quer viver debaixo de cobertura, ele quer viver sufoqueado pelos seus próprios olhos. Esta não é a geração que Deus quer usar nesses dias. Deus quer usar uma outra geração, não a geração Sansão. Deixa eu falar um pouquinho sobre caráter. A geração Sansão é a geração de carisma sem caráter. Diga para o seu irmão assim: a geração Sansão é uma geração de carisma, de espetáculo, de show, mas sem caráter. Diga: o que nós precisamos hoje é uma geração de caráter. De poder olhar nos olhos e não precisar assinar documento.